todos. Queria agradecer primeiramente a organização do evento pelo convite. Um especial obrigado à professora Ana e também à minha querida amiga Carmen pelo convite. Carmen me trouxe pela primeira vez a Lumiar, uma cidade que eu sempre quis conhecer, mas nunca tinha vindo. Sou carioca, né? Sou do Rio de Janeiro, mas sempre só cheguei até Friburgo, nunca tinha chegado até aqui. Então, eu tenho uma dupla satisfação não só de estar aqui, como também de conhecer essa cidade tão bonita, né? Que eu conheci agora, um pouquinho pela manhã, e já quero voltar. Mas vamos lá, gente. Eu estou aqui hoje para falar sobre economia circular. E o que eu quero trazer um pouco para vocês, e tem muito a ver com o trabalho que a Muda apresentou aqui, achei maravilhoso, parabéns, gente. Eu quero trazer um pouco sobre o que a gente vem fazendo para apoiar as empresas e indústrias, principalmente, de qualquer porte, desde um pequeno porte até grande porte, a começarem essa transição para a circularidade. E aí tem tudo a ver com a temática, né, do nosso evento, que é essa questão da sustentabilidade dos resíduos sólidos, né? Bom, então eu trouxe aqui para vocês, gente, eu vou apresentar um pouco o que é a Firjan, o que a gente faz, e tem muita coisa legal que vocês podem também consultar e usufruir de alguns materiais gratuitos. Vou falar um pouco sobre a importância do design na economia circular. Não vou ser chato, eu sou designer de produto, mas eu não vou ficar dando aula de design aqui para vocês, mas vou falar bem rapidamente sobre essa importância. Vou falar sobre como que a gente aplica a economia circular nas empresas. E, por último, dividir também o que a gente aprendeu nesses últimos 4 anos. Bom, falando um pouquinho do propósito da Firjan, eu não sei se todo mundo conhece, eu, há 4 anos atrás, quando eu entrei, não conhecia tão bem o que era a Firjan. Firjan é a Federação das Indústrias do Rio de Janeiro. Dentro ali a gente tem parte do Sistema S, né? A gente tem as instituições Senai, SESI e algumas outras, mas essas são as mais conhecidas. E ela tem esse propósito, né? Promover a competitividade empresarial, educação e qualidade de vida do trabalhador e da sociedade, contribuindo para o desenvolvimento sustentável do Estado do Rio de Janeiro, né? A gente acredita que a indústria é e pode ser cada vez mais um motor de transformação econômico e social para o nosso país, e principalmente para o nosso Estado. E aí, dentro de várias ações que existem dentro da Firjan, dos pilares de atuação já nos últimos 10 anos tem sido a questão da economia circular. A Firjan, ela é signatária do Pacto Global, ela fez essa assinatura em 2018, ela segue, né, as 17 ODS, né, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e em 2018 também a gente deu um importante passo lá dentro, que foi aquela última marca que tem ali, que foi uma parceria que a gente desenvolveu junto com uma instituição holandesa, que é a Circo. E eu vou explicar um pouquinho mais para frente. Aqui falando um pouco do trabalho da Firjan, que aí eu recomendo, quem tiver interesse em conhecer um pouco mais. A gente tem muitas publicações que são feitas por especialistas dentro da Casa Firjan, dentro da Firjan. A gente tem uma gerência de sustentabilidade que presta assessoria para muitas empresas. E aquela publicação, acho que tem tudo a ver com esse evento, que é essa parte de gerenciamento de resíduos. Então, tem muitas dicas, muitas referências de conteúdo para consulta de empresas. A gente tem esse portal também que foi recém-inaugurado no ano passado, que é o Conecta Recursos, que também tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui sobre como que uma empresa, uma indústria que tem um resíduo, né, como que ela pode se conectar com uma outra empresa que demanda aquele resíduo como matéria-prima e ela não sabe onde encontrar. Né? Então, às vezes a gente fica querendo, a gente tem um problema do resíduo, a outra tem um problema do fornecimento e ela não sabe onde está e às vezes está do lado, né? Está no vizinho, está ali encostado sem nenhum valor. Então a Firjan também criou essa plataforma e tem essa outra publicação também que a gente fez em 2018, em parceria com o Consulado Holandês, sobre a economia circular aqui no Brasil. Bom, entrando agora um pouco no que eu tenho feito lá, né, nesses últimos 4 anos, e aí descendo um pouquinho ali para a Casa Firjan, né? A Casa Firjan ela foi inaugurada em 2018, e dentro de uma das principais temáticas é a questão da economia circular. A gente vem trabalhando nesses últimos 4 anos nesse produto que eu vou trazer aqui para vocês, nessa metodologia que eu vou trazer para vocês, que foi desenvolvida junto com essa instituição holandesa.
Com essa metodologia, a gente conseguiu rodar o que a gente chama de trilha de indústria circular. Tá? Eu vou explicar um pouquinho melhor para vocês como funciona. A gente já conseguiu rodar 10 trilhas, a gente já impactou 70 empresas, mais de 170 profissionais capacitados e 25 designers, também mais de 25 impactados. Esses são alguns setores que a gente já atendeu, moda, bastante, né? A moda está aqui e realmente a moda também, carioca, fluminense, é muito relevante, importante para o Brasil e é também muito pressionada, também pela questão da sustentabilidade. Então, a gente já recebeu a Farm, já recebemos a Oscar, já recebemos Lene, já recebemos a Caix, que está ali exposta aqui da cidade também, foi uma das primeiras empresas a participar. Ela participou da segunda edição, a Montal aqui também, que é da região, também já participou. E aí a gente acredita também, e aí também vou pegar aqui mais um gancho da fala da Muda, na educação. Né? Quando a gente fala de educação, e a gente que a educação ela tem que começar desde lá dos pequenos, né? Eu também sou pai do Theo, né? Ele tem hoje 12 anos. E a gente precisa levar isso para os pequenos, mas não tem outra forma de a gente conseguir levar isso para dentro das empresas, senão através da educação também. Tá. Bom, isso aqui é um pouco sobre mim, gente. Eu já falei um pouquinho, né? Eu sou formado na UFRJ, em design de produto. Amo bicicleta. Tenho uma bicicleta, essa bicicleta é uma bicicleta que eu restaurei do meu pai. Ela é 2 anos mais nova do que eu, ela é de 81, né? Então ela está velhinha, mas ela ficou assim depois que eu restaurei. Ela é uma Caloi 10, acho que muitos de vocês conhecem. É uma Caloi 10. Ela era dourada, eu pintei ela de preto, restaurei. E essa imagem aqui do lado, gente, é uma sucata, né? Mas isso é algo que eu, desde pequeno, meus pais sempre reclamavam muito de mim porque eu era meio sucateiro, sabe? Eu ficava andando na rua e via, por exemplo, uma engrenagem e eu sempre ficava com vontade de pegar aquilo e levar para casa, porque eu via valor naquilo, mas eu não sabia qual era aquele valor, mas eu achava aquilo tão incrível, que era um produto acabado, talvez sem utilidade para quem descartou ele, mas era tão, de alguma forma, diferente e útil, né? Então eu ficava olhando aquilo assim, aquilo ali vai ter alguma utilidade para mim em algum momento. Mas aí eu fui reparando, né, que tem uma ligação também direta com essa questão da bicicleta, é que eu sempre que eu olho um produto, eu tento sempre consertar ele, né? Eu me desapegar de alguma coisa que eu venho usando, né? Eu tenho uma relação de não tentar descartar, e acho que isso conecta muito com o que eu tenho feito hoje, que é essa questão da economia circular, né? E eu acho que isso é uma questão também que a gente tem sempre que dosar, né? O quanto de fato a gente perceber se a gente precisa de algo ou se talvez tenha uma outra forma de a gente suprir aquele problema com aquele produto, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas pode passar. E aí eu quero entrar agora bem rapidamente, falar um pouquinho sobre o design tem a ver quando a gente fala então de economia circular e quando a gente fala de indústria, né, de produto. A gente pode, né, iniciar a circularidade de várias formas, né? Acho que talvez uma primeira visão ou talvez uma primeira ideia quando a gente fala de economia circular, talvez seja a reciclagem, né? Talvez seja uma reutilização de material, uma ressignificação de material. Mas quando a gente quer falar também de uma mudança maior, pode passar, a gente pode pensar no design, né? Como é que o design pode ajudar? Hoje eu vejo, pelo menos aqui no trabalho da Muda, um trabalho de alto valor, né? Que agrega muito valor, trazendo o pensamento do design com aquele material que está ali disponível, né? Então, o design é muito sobre isso, né? E eu até tenho um slide aí que às vezes alguns designers não gostam, que eu falo que design não é arte, né? Design é trabalhar com o que tem, né? Então, se eu tenho algumas peças ali na mesa, eu tenho que fazer o produto com aquelas peças que estão aí na mesa. E como é que o design pode ajudar? Então, acho que da mesma forma como a Muda usa o design para ressignificar e construir novas peças de alto valor, o design deve ser usado lá no início. Por quê? Pode passar. Vou trazer essa frase aqui, que ela é melhor do que eu ficar aqui falando, porque foi um especialista, né? O que é decidido na fase de um produto, na fase de projeto, né, de um produto,
é responsável por mais de 80% dos impactos ecológicos desse bem de consumo. Então, o que eu estou querendo dizer aqui, gente? Design é projeto, né? Então, na hora que você está pensando nesse copo, nesse microfone, nesse celular, tudo que você pensar e projetar vai ter um impacto na parte de geração de resíduo de 80%. Então, é lá que a gente tem que investir, né? É na parte de concepção, é antes de pensar o produto. E se a gente vai, de fato, fazer esse produto, como que ele vai ser? Pode passar. E aí, essa é a minha visão, né? Design é projeto, design não é arte. Muitos designers não concordam, mas vamos lá. Não, se a gente ficar discutindo sobre isso aqui, não acaba a minha palestra. E aí eu faço essas perguntas, que talvez muitas pessoas não conectem com o design, até porque o design, às vezes, ele é mal compreendido aqui no Brasil, né? Às vezes as pessoas entendem design como algo de forma interessante, ou estiloso, ou diferente. Eu faço essa pergunta para vocês, né? Esse produto, esse celular, por exemplo, ele é fácil de consertar? É fácil substituir as suas peças quando ele dá defeito? É fácil separar suas peças para descarte? Talvez vocês não pensem que isso tem relação com o design, mas isso tem total relação com o design. E quando a gente começa a falar de circularidade, de vida útil, né, de durabilidade do produto, o design ele precisa responder bem essas perguntas. Pode passar. Aqui são algumas imagens dessa empresa parceira que a gente tem. Tá? A Circo, ela nasceu na Holanda, foi financiada pelo governo holandês, e ela nasce com um olhar holandês dentro da Universidade de Delft, que é uma das referências lá na Holanda na questão da economia circular com o design. É uma universidade tecnológica. E eles desenvolveram, através de uma publicação, eu até tenho aqui na minha mochila, quem quiser depois eu posso mostrar o original, que foi uma publicação que foi a base dessa metodologia aplicando o design na economia circular. Então, eles desenvolveram uma metodologia centrada no design, usando os passos de uma metodologia de design de produto, aplicaram lá. Em 2018 a gente fez essa transferência pela Firjan e desde 2018 a gente aplica essa metodologia aqui no Brasil, no Rio de Janeiro. A gente começou ela presencialmente em 2018, quando a Caetes fez ainda era 100% presencial. Em 2020 a gente migrou para o online e aí a gente conseguiu atender muito melhor todas as empresas do Estado, né? A Firjan é a Federação das Indústrias do Estado, né? Então, quando a gente virou, forçado pela pandemia, para o modelo online, a gente conseguiu também atender melhor cada empresa que fica no cantinho desse estado do Rio de Janeiro. Pode passar. E aí, como é que essa metodologia funciona, gente? A gente traz 3 pilares que são muito importantes. O conhecimento, que a gente traz com material expositivo, com material didático, né, como esses slides aqui que a gente também disponibiliza para os participantes, para as empresas participantes. A gente fornece ferramentas e mentoria. E aí como é que funciona de uma forma bem simples? Primeiro a gente escolhe, né, 10 empresas. 10 empresas podem participar de uma trilha de indústria circular. A gente faz uma entrevista com as empresas para saber se elas entenderam a proposta da trilha e para saber se elas têm condições de fazer a trilha, porque tem alguns requisitos. Depois dessas 10 empresas escolhidas, cada empresa vai escolher um produto. A empresa tem que escolher um produto para participar da trilha de indústria circular. E aí, ao longo de 7 encontros, normalmente uma vez por semana, que dura aí um pouco mais de 2 meses, as empresas vão fazendo todo um trabalho de detalhamento desse produto, eles olham toda a cadeia de valor desse produto, eles vão identificar oportunidades de circularidade naquele produto. Depois a gente vai aplicar, pode passar. Depois a gente, já vou entrar nesse slide, gente, depois a gente vai aplicar soluções circulares dentro daquele produto, tá? Então, de uma forma muito resumida, o que a gente consegue oferecer nessa trilha para uma empresa? Aí vocês podem até perguntar, mas, Pan, essa trilha é para qualquer empresa? Sim. Principalmente, e é isso a gente entendeu muito olhando a realidade holandesa e olhando a nossa, às vezes a gente tinha alguns embates, porque eles falavam assim, não, vocês têm que provocar uma mudança maior nas empresas, isso daí não é circularidade. E aí a gente sempre trazia assim,
cara, a realidade no Brasil é diferente. Por exemplo, né, lá eles só trabalham com 2 pessoas por empresa, que a gente precisa de 3, porque muitas vezes quase sempre falta um. E quando falta um, você só ter um, é muito ruim. Então a gente, né, traz 3 para ter 2. Mas a gente percebeu também que mais importante do que talvez mirar muito lá na frente, a gente percebeu que a trilha aqui no Brasil, ela deveria apoiar a empresa no passo que ela consegue dar para a circularidade, seja ele pequeno, seja ele grande. Tá? Então a gente também conseguiu ressignificar um pouco esse produto aqui aplicando nas empresas. Então a gente consegue oferecer para as empresas uma visão sistêmica que é extremamente importante para a economia circular. Você não consegue fazer mudança e incorporar práticas circulares sem uma visão sistêmica, sem parceiros. A gente consegue, né, sistematizar os projetos circulares das empresas. A gente consegue mapear as oportunidades também de melhoria do design, né, daquele produto e também de outros modelos de negócio. E também o processo sequenciado de ferramentas, né, como eu estava trazendo. As ferramentas, elas vão sendo preenchidas de uma forma rápida e intuitiva pelas empresas. Então é uma forma também pedagógica e ao mesmo tempo ágil para eles materializarem conhecimento e irem seguindo com o projeto deles. Pode ir lá. Esse aqui é um pouco como é que a gente trabalha, explicando a questão da cadeia de valor, né, e como que a gente pensa a circularidade. Então, eles chamam value hill, né, a montanha de valor dentro da metodologia. A gente tem desse lado esquerdo aqui, em verde, né, a gente subindo as etapas de extração, produção, montagem, venda. A gente vai sempre adicionando valor no processo produtivo. Lá em cima, no topo dessa pirâmide, a gente tem o usuário, né? Então, quando ele adquire o produto, desde o momento que ele adquire o produto, quando ele sai da loja, esse produto começa a perder valor, né? Então, a gente começa a perceber ali, né, o produto caindo, e aí pode passar, por favor, e aí a gente consegue, dessa forma, visualizar como é que a gente pode pensar em soluções de circularidade para recuperar valor. Então a gente pode pensar num primeiro ciclo, já na primeira queda, de um reuso, né? Então a gente já pode voltar ele direto ali para o próprio usuário, né? Então se ele apresenta algum problema, a gente pode pensar na reforma. A reforma, que acho que é um pouco aqui, se vocês me permitem, pessoal da Moda, acho que não é a reforma só que vocês fazem, né? Mas é o que vocês fazem, né? Vocês trazem dali e jogam para uma venda, né? Ou a remanufatura, né, que é mais um caso da indústria de você fazer um reparo, uma retífica e depois reintroduzir um componente novo. Por último, a reciclagem, né? Então a reciclagem é o último passo para a recuperação de valor e não o primeiro. Então a gente traz essa visão que é muito importante para as indústrias, que às vezes acham que a reciclagem é o melhor caminho. É um bom caminho, mas deve ser o último caminho, porque lá o seu material está com valor lá embaixo. O seu produto, na verdade, virou material, né? Então, ele já perdeu muito do que ele foi construído ali ao longo de toda aquela colina. Então, a gente passa, né, quando a gente traz uma empresa, a gente faz todo esse mapeamento do produto. Então, se eu vou pegar esse copo aqui, eu vou fazer todo esse mapeamento da cadeia de valor desse copo, desde a extração do material até o descarte do usuário. No caso, esse aqui a gente não vai descartar, mas vamos supor que, né, ele tem um descarte, e aí a gente vai provocar a empresa a começar a pensar aonde que tem perda de valor e aonde tem oportunidade de a gente fazer uma mudança. Pode. E aí a gente traz 2 estratégias que aí para mim são os pontos chaves dessa consultoria com capacitação, né, que são as trilhas. Que é, a gente fomenta e a gente explica modelos de negócios circulares e também estratégias de design. Modelos de negócio, o que eu estou querendo trazer aqui para vocês? A gente pode fazer um comparativo aqui, por exemplo, do carro e do Uber, né? Então, assim, você pode sair de um modelo de compra de um carro, para você sair de um ponto A para um ponto B, a consumir um produto pelo aplicativo e ir de um lugar para o outro. Então, você deixa de precisar comprar aquele produto e passar a usar o produto quando você quer. Então, a gente sai do modelo de posse para o modelo de função, né, para o modelo de serviço. Aqui tem vários outros, gente, não dá tempo de eu explicar todos, mas só para vocês entenderem.
Pode ir lá. E aqui, gente, quando a gente começa a falar de modelos de negócio, eu trouxe um exemplo que eu acho que é muito legal para dividir com vocês, né? Esse é um exemplo holandês, mas vale para qualquer serviço que a gente presencia no nosso dia a dia. A Philips, né, que também é uma marca holandesa, ela quando começou, ela pegou a administração do aeroporto internacional de Amsterdã. E aí, curiosamente, quando ela pegou a administração, ela ficou responsável por iluminar o aeroporto. Reparem bem, ela pegou o serviço de iluminação, né? A Philips fabrica lâmpada. Qual foi a primeira ação que ela fez no aeroporto? Ela abriu uma claraboia gigante no saguão principal. Por quê? Agora o modelo da Philips, qualquer gasto de iluminação que tenha no aeroporto é dela. Então ela precisa economizar a luz. A conta de luz agora é da Philips. E aí reparem o seguinte, quando ela começa a mudar, porque as empresas também estão mudando, né? Ela está deixando de ser vendedora de lâmpada a ser vendedora de solução de iluminação. E aí, reparem uma coisa, quando você tem um ambiente, por exemplo, que eu preciso iluminar, a iluminação desse ambiente agora ela precisa ser fácil de ser trocada, ou ela precisa durar mais, porque se ela durar menos, eu vou ter mais trabalho de mão de obra para trocar. Então, só para mostrar para vocês como as coisas mudam, né? Quando a gente muda o modelo de negócio. E quando a gente fala de estratégia de design, a gente tem também aqui diversas estratégias que a gente pode utilizar, que aí tem a ver com o modelo de negócio. A gente pode fazer com que um produto tenha uma maior durabilidade, né? A gente pode ter um produto que tenha uma melhor facilidade de manutenção e reparo, padronização e compatibilidade, né? A gente tem a Apple aí que sempre foi no caminho contrário a isso, né? A gente sempre, quem tem um produto Apple, às vezes, tem carregador de celular? Mas o meu é Apple, né? Aí fica sempre aquela, quem tem Apple aí para quem tem iPhone. Desmonte e remonte, né? A questão da desmontagem, facilidade, atualização e adaptação do produto, e vínculo e confiança, que é uma questão ali de relação mais emocional com o produto. Pode ir. E aí, como eu falei do celular aqui, sobre se ele é fácil de reparar ou se ele não é fácil de reparar, existe esse projeto também, não é brasileiro, ele é europeu, mas é o Fairphone. E aí eu não sei, gente, quem aqui também tem essa vontade, essa tentativa, eu sou muito assim, mas isso eu aprendi com meu pai, que é engenheiro civil. Mas eu sempre tento consertar as coisas lá de casa, né? O Fairphone, ele vai nesse caminho. Ele é um celular que ele é fácil de você consertar. Ele é feito para você consertar. Ele é feito para você não levar na loja. Ele é feito para, minha tela deu problema, eu vou lá, compro a tela e eu troco a tela. Tá? Então, ele foi pensado, aí de novo, olha lá o design. Ele foi pensado para ser fácil de ser montado e desmontado pelo usuário, não pela assistência técnica. E aí, gente, eu já estourei meu tempo, mas eu vou passar muito rápido, tá? Esse aqui é um case de uma empresa que passou dentro da trilha, né, que foi a Header. Eles trouxeram esse chinelo, né, que é da marca Kenner, que também é do grupo deles. Pode passar. Eles queriam, né, trazer uma solução como um primeiro chinelo, né, a primeira sandália circular, isso foi em 2019. Pode ir. E eles conseguiram chegar a algumas soluções de circularidade ao fim da trilha, e dentre umas ações, né, do projeto que eles perceberam no EVA, que é boa parte daquele material do solado da Kenner, foi nos resíduos dentro da própria fábrica, levar isso para um projeto social. Então eles perceberam que o EVA também é utilizado como tatame, e eles desenvolveram, né, um módulo de tatame ali embaixo, nessa fórmula triangular, e uma possibilidade também de construção, né, mais lúdica ali para crianças. Pode ir. E aí, no final, o que assim, a trilha de fato entregou de valor para eles, né? Primeiro, já era uma empresa que queria fazer essa virada para a economia circular, mas não sabia muito como fazer, por onde começar. Então a gente conseguiu ajudar eles nesse sentido. Então a gente conseguiu dar um suporte, né, a essa materialização do conceito circular. E também a gente conseguiu reduzir os custos de produção, porque a gente ajudou eles a como implementar de uma forma mais simples as mudanças. Pode ir? E por último, para fechar os aprendizados, gente, o que a gente gostaria de dividir com vocês? Quando as empresas tentam começar na circularidade, pequenas ou grandes, a gente percebeu que muitas pecam em alguns aspectos, né? Principalmente
esse primeiro, para mim, é o mais importante. Muitas empresas, principalmente as grandes, elas tentam fazer tudo dentro de casa, né? Então, elas demandam um grande esforço para conseguir mobilizar as pessoas dentro da empresa e também o custo, né? E muitas vezes essa logística, né, reversa de recolher talvez o material, o produto, é muito cara. E existem parceiros já fazendo isso, já existem empresas fazendo isso. Então, às vezes, é melhor você estudar o mercado de circularidade, saber quem está fazendo isso. Aí tem aí o Reciclo hoje, nadando de braçada, que faz exatamente isso. Não no caso ali deles, né? Mas o Reciclo é mais voltado para a embalagem. Mas poderia ser uma ajuda para eles, né? Por exemplo. O conhecimento do material. Muitas empresas querem fazer uma reciclagem do material como eles tentaram e eles apanharam porque o material perdia a propriedade. Mapeamento das mudanças necessárias também. Às vezes a empresa quer começar a circularidade, mas e aí, como é que eu começo? Por onde eu começo um primeiro projeto, né? Uma primeira ação? E depois a mudança possível, né? É o que eu estava trazendo aqui no começo. Toda mudança, ela causa um desconforto, mas ela pode ser iniciada com pequenos passos e sempre com uma visão de longo prazo. Não é porque a gente vai dar um primeiro passo agora que a gente não vai longe. Mas é melhor a gente dar um passo e ir para frente do que a gente ficar parado tentando dar um pulo e não conseguir dar esse pulo, né? Pode passar? E aí, por último, gente, agora é o último mesmo, né? Antes do slide de obrigado. Quais são os principais obstáculos para mim, né, que a gente enxerga lá dentro da Casa Firjan à circularidade? O olhar para o design, que muitas empresas hoje ainda não têm, infelizmente. A viabilidade e a realidade dessas empresas, então muitas vezes elas querem fazer, mas elas estão preocupadas ali ainda na sobrevivência e não acham que a sustentabilidade é uma coisa que não é urgente, mas é. Equipe e recurso dedicado, então essas indústrias muitas vezes não têm uma célula ali, um grupo, pelo menos uma pessoa pensando nisso. E a mobilização do sistema, né? Então, se a gente fala sobre uma mudança sistêmica, a gente precisa provocar o sistema, e eu acho que para mim, e por isso que eu faço questão de estar aqui, mais uma vez agradeço, porque aqui a gente está falando de sistema, a gente está com pessoas, a gente está com academia, a gente está com curiosos, a gente está com empresas, e acho que é super importante a gente estar aqui falando sobre isso. E é isso, gente. Então foi isso aqui por onde a gente passou. Eu queria agradecer mais uma vez, queria avisar que eu vou deixar disponível com a organização do evento esses slides, eu vi algumas pessoas aí tentando tirar foto, então fiquem tranquilos que quem quiser depois pode solicitar a organização. Gente, obrigado mais uma vez. Gente, é maravilhoso, né? Uma aula de economia circular, sem dúvida nenhuma. Embora o tema seja maravilhoso, só quero fazer um pequeno comentário que várias pessoas se reconheceram quando você falou que guarda tudo que você tem. E a gente tem só 2 minutinhos, então é uma única pergunta, e aí peço para ser conciso também na resposta. Amanda? Obrigada, Daniel. Primeiro, obrigada por trazer o tópico do design, né, para a economia circular. Não sei se vocês conhecem aquela frase lá do bicho é um erro de design, né? Então começa por ali, né? Todo o problema do bicho. E eu fiquei um pouco na dúvida como a Firjan ela consegue ajudar essas empresas a não estruturar internamente o produto, porque ficou bem claro que vocês têm todas essas trilhas, né, de desperdício interno, design do produto, mas como de fato trazer o cliente interessado naquele produto sustentável, né? Então, por exemplo, eu tenho uma marca, né, de upcycling, a gente usa muito a conexão emocional para fazer com que as pessoas tenham interesse pelo produto sustentável, né? A Muda também, a Muda usa muito produtos de tecidos de extrema qualidade, né, que vêm de marcas de grande nome para gerar esse desejo do cliente, né? Como que vocês orientam essas empresas a criarem um produto desejável, onde o cliente vai querer trazer esse cliente para dentro de casa e não só uma gestão empurrada, né, onde você vai ter uma grande gama de produtos sustentáveis, mas que no fim do dia pode ser que as pessoas não comprem, né? Que isso acaba sendo um problema na economia circular, né? Não adianta ter um produto às vezes caro ou extremamente eficiente do ponto de vista de desperdício, mas que as pessoas não vão comprar no lugar de um outro de fast fashion, né? Como que vocês orientam essas empresas nesse ponto?
Perfeito. Excelente pergunta. Primeiro, até na parte de seleção das empresas, a gente traz essa questão, né, de entender assim, se a empresa de fato ela tem esse posicionamento ou se ela tem produtos ou clientes, no caso, potenciais para esse tipo de produto com essa abordagem. Então a gente não faz dentro da Firjan um trabalho, por exemplo, de reposicionamento de uma empresa, que muitas vezes é necessário, né? Às vezes é uma empresa que trabalhou num segmento de um produto popular e que agora quer migrar para um segmento A, B, super sustentável, economia circular. Não vai virar essa chave sozinho. Então a gente tenta sempre trazer esse olhar de marca, de produto para dentro dessa vivência dentro da trilha. Mas primeiramente a gente sempre faz essa provocação, né? Já de início, o seu cliente vai pagar por isso, porque o começo sempre vai ter um custo maior, até isso ser diluído. Então, a minha resposta é essa. Primeiro a gente provoca a empresa, a gente orienta, mas a gente também traz os riscos dessa mudança também para a empresa, né? E é claro que quando uma empresa, eu acho que tem muitas aqui, quando elas já nascem circulares, tudo fica mais fácil. E aí, essas empresas que já estão há 30 anos, 40 anos produzindo produtos na economia linear, é mais difícil para elas. Gente, vamos agradecer mais uma vez.